Boa noite a todos. Uma grande satisfação mais uma vez aqui nessa casa, convite da Ivanilde. Já me sinto um pouco trabalhadora também dessa casa, né? Do movimento espírita. Graças a Deus somos uma grande família. E hoje vamos falar então do nosso querido Espiritismo ou Doutrina Espírita, que nesse mês de abril, né, fez aniversário dia 18 de abril. Inclusive temos uma lei nacional que define como 18 de abril o Dia do Espiritismo, né? Então é uma grande satisfação aí, temos 168 anos de Espiritismo, mais ou menos isso, não me recordo bem agora. Mas enfim, falar de Espiritismo não parece fácil, mas não é. Mas enfim, é muito importante que a gente tenha esse esclarecimento e essa lucidez sobre o que é realmente a doutrina espírita, né? Até para não nos enganarmos por aí quando ouvimos falar muitas vezes que algumas religiões se dizem espíritas, né? E que às vezes perguntam assim, mas qual espírita que você é? Você é kardecista? Né? Qual é o seu tipo de espiritismo? Então, que fique bem claro que espiritismo é essa religião ou filosofia ou ciência que nós aqui no Centro Espírita e todos esses documentos e obras que Allan Kardec trouxe para nós. Então, esse é o Espiritismo. Então, as outras religiões que se dizem espiritualistas, que porventura fazem comunicação com o plano espiritual também, né, com os espíritos, não se diz espiritismo. Aí a gente vai dizer que é umbanda, candomblé, que são seitas específicas. E aí temos uma infinidade de religiões que também fazem essa comunicação com o plano espiritual. O que é uma prova também que o espiritismo está bem correto, né, nas suas teorias e nas suas verdades. Mas vamos lá, então. A gente tem que lembrar que nenhuma notícia ou nenhum conhecimento chega para nós assim de forma de supetão, né? A humanidade, ela vem se preparando já há milhares de anos para receber o Espiritismo. Então, a gente pode lembrar lá da época de Moisés, quando ele recebeu os 10 mandamentos, e foi o primeiro momento, então, que Jesus, né, o nosso governador do nosso planeta, já preparou a humanidade para receber o Espiritismo. Na verdade, Moisés nada mais era do que um médium que recebeu os 10 mandamentos através da sua mediunidade, além de outros feitos, outros profetas da época, né, que também já tinham essa mediunidade e essa comunicação com o plano espiritual. Depois podemos nos reportar também aos filósofos Sócrates e Platão, que já encarnaram também com essa missão de trazer já novas ideias acerca, vamos dizer, de uma sociedade mais justa, do bem, das coisas corretas. Então, eles trazem também uma filosofia bem positivista em relação ao que é o certo e o que é errado, né? Aquilo que as pessoas devem viver em harmonia, o que também já era uma preparação para o Espiritismo chegar. Depois podemos citar, então, nosso querido Jesus, na sua passagem pela Terra, de todas as coisas que ele nos exemplificou e nos ensinou, ele anuncia, então, no momento lá da última ceia com os apóstolos, e ele sabe que no dia seguinte ele seria crucificado, ele então comunica aos apóstolos que ele deixaria a terra e se juntaria, então, ao Pai. E os apóstolos, então, ficam chateados e preocupados. E vão falar, meu Jesus, você vai embora, vai nos largar aqui? Né? Então, ele anuncia que enviaria um Consolador, para que ficasse entre nós, para sempre. Né? E hoje o Espiritismo tem plena convicção de que esse Consolador é a própria doutrina espírita. Correto? Então, a humanidade vem se desenvolvendo, o tempo vem passando, e começa a aparecer, então, ou se ter notícia dos primeiros fenômenos mediúnicos na civilização mais contemporânea, né?
E vamos então lembrar das irmãs Fox, não sei se alguns de vocês já estudaram aqui, né? Uma família aqui nos Estados Unidos de duas irmãs, duas meninas, né? Jovens que eram médios, escutavam pancadas, né? Então tudo isso já foi registrado. Depois vamos lembrar então lá da Europa já no século XVIII, um pouquinho antes de Allan Kardec começar, aliás, inclusive que foi o objeto do estudo do Allan Kardec, o primeiro objeto do estudo foi o fenômeno das mesas girantes, né, onde a sociedade se reunia em teatros, né, para assistir aquele espetáculo, então, das mesas flutuando, girando no ar, né. Aquilo era motivo da sociedade toda sair é como se fosse realmente um show, né, era um espetáculo à parte. E despertava muita curiosidade das pessoas na época. Então, aquilo tudo, vamos dizer, Kardec foi convidado a presenciar um fenômeno desse, né, um show desse. E Kardec, temos que lembrar, que é uma figura muito importante no que diz respeito à chegada do Espiritismo, porque ele foi o codificador do Espiritismo. Mas antes disso, vamos lembrar da personalidade e do currículo de Kardec. Kardec era um grande cientista renomado, né, um discípulo de Pestalozzi, naquela época uma das melhores escolas da Europa. Então a gente pode dizer assim, que ele tinha uma conduta ilibada em relação ao seu profissionalismo, à sua retidão, né, de querer as coisas corretas, de querer as coisas bem observadas. Ele tinha metodologia já de pesquisa, da ciência que ele praticava, né? Ele era cientista médico, cientista social, ele tinha várias habilidades e profissões, vamos dizer assim, estudos, né? Então, o próprio Kardec, a gente vê que ele começou a observar aquilo e ele não ficou contente ele, né, ficou encucado com aquilo e falou, meu Deus, o que é isso? Preciso entender o que é isso. Foi então que vieram as comunicações mediúnicas, né, de várias partes da Europa, e ele então sistematizou uma forma de estudo especificamente para aqueles fenômenos, né, que ali estavam. E por algum momento, inclusive, ele teve até muita insistência de um grande amigo dele, porque ele quase desistiu, porque ele tinha muita ocupação naquela época, e ele não tinha tempo para se dedicar àquilo. E uma bela noite, o protetor dele, o espírito protetor dele, conversou com ele e pediu que ele desse continuidade, que ele teria então a ajuda dele para fazer essa pesquisa. E assim foi feita então, essa pesquisa por Kardec, né, que a gente sabe que foi extremamente rigorosa. Kardec recebeu manifestações de espíritos de diversas ordens, não só de espíritos superiores, mas como espíritos também atrasados, brincalhões, zombeteiros, suicidas, doentes, né, de todas as ordens, e que ele registrou, então, nas suas obras. Então, no ano de 1857, Kardec, então, depois de longa sistematização e revisão daquelas respostas dadas por espíritos em diversas reuniões mediúnicas, né, dizem até que ele recebia cerca de 100 cartas por dia, com respostas ali das perguntas que ele elaborou para fazer aos espíritos, né? A gente sabe que o Livro dos Espíritos tem 1019 perguntas, todas elaboradas por Kardec. E ele, então, fez uma revisão muito rigorosa e, então, publicou o Livro dos Espíritos. Então, assim chega essa doutrina filosófica, né, a qual Kardec chamou de ciência e doutrina filosófica. Por que ele chamou de ciência? Por que o Espiritismo a gente pode dizer que é uma ciência? Justamente porque Kardec era um cientista e ele utilizou de toda a metodologia que ele dispunha para estudar o quê? O que é uma ciência, né, hoje, aqui no nosso plano aqui material? Uma ciência é um conhecimento acerca de alguma coisa,
Então, nós temos ciências em diversas áreas, né? Nas áreas médicas, nas áreas sociais, nas áreas humanas. Então, a gente pode dizer que um microbiologista, a ciência dele são os micro-organismos. A gente pode dizer que um cientista social, o objeto de pesquisa dele é a sociedade, ou as ciências sociais. Então, toda ciência tem um objeto de pesquisa e uma metodologia. Quem frequenta as universidades aí já deve ter passado por algum momento que teve que fazer um trabalho de faculdade, né, ou de conclusão de curso, e que teve que fazer uma pesquisa e que teve que estudar esse método científico, né? Então, Kardec chama de ciência por quê? Porque o objeto da pesquisa dele foi justamente o mundo espiritual, a natureza dos espíritos, né? A natureza, a ordem dos espíritos, como eles se relacionam com o plano material. Tudo isso foi estudado por Kardec. Os fenômenos mediúnicos, tudo isso e muito mais. O mundo espiritual foi estudado por Kardec. Todas as notícias que nós temos da existência da pluralidade dos mundos, da reencarnação, né? Da existência de Deus, da existência de vida em outros planetas, tudo isso Kardec trouxe para a gente, como ciência. Então, é por isso que chamamos o Espiritismo de ciência, que ele tem realmente uma matéria analisada, e essa matéria é o espírito, né? Os espíritos e tudo que os envolve. E nós sabemos que nós somos espíritos. E o fato de estarmos aqui encarnados é uma das particularidades da necessidade do espírito para a evolução. Correto? E o Espiritismo também é uma doutrina filosófica. Por que é uma filosofia? Né? O que trata a filosofia? Quando a gente estuda filosofia, são aquelas perguntas que a gente faz quando a gente está, muitas vezes até nas crises da vida que a gente passa, né? E a gente pensa, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Como eu vim parar aqui? Por que eu nasci nessa família? Né? Por que a minha mãe é tão difícil de lidar? Por que o meu pai é tão difícil de lidar? Meus filhos, por que eu tive um filho assim, nessa condição? Por que eu nasci nessa condição, com essa deficiência? Não são questões que a gente não consegue responder? Né? Muitas vezes a gente não consegue responder. E o Espiritismo vem responder. E tem resposta para, não sei se para 100%, mas 99% das nossas perguntas, ele tem resposta. E porque a gente sabe também que o próprio Espiritismo diz que nem todas as verdades podem ser reveladas porque ainda não estamos preparados para conhecê-las. Mas aquelas que já estamos preparados, ele já nos deu. Talvez a nossa capacidade de concepção, ou de concepção de Deus, por exemplo. Quem consegue conceber Deus? A gente sabe que ele existe, a gente sente, mas definir Deus é uma coisa difícil, para mim, muito difícil, não sei para vocês, mas para mim é bastante difícil. Mas pelo nosso raciocínio, né, pelas nossas conclusões, depois que a gente estuda bastante o Espiritismo também, a gente conclui que ele existe. Né? Agora, o que ele é, a gente não sabe bem, mas um dia saberemos. Então, voltando lá ao Livro dos Espíritos, tem uma pergunta, número 625. Kardec pergunta aos espíritos, qual é o tipo oferecido por Deus à humanidade que nos serve de modelo de perfeição? E a resposta é curta e direta. Jesus. Só isso, mais nada. Aí Kardec, então, pensa bem no trabalho que Kardec teve. Ele falou, meu Deus, agora eu vou ter que estudar o cristianismo. Eu vou ter que entender todas aquelas parábolas de Jesus, todos os evangelhos dos apóstolos. E assim ele fez. E nasceu, então, o Evangelho segundo o Espiritismo, interpretado à luz da doutrina espírita. Que para nós é uma bênção sem tamanho. Porque aquelas parábolas de Jesus, ditas daquela forma,
Se não fosse a explicação do Espiritismo, dificilmente a gente compreenderia. Naquela época ele falou daquela forma porque realmente não tinha como aquelas pessoas compreenderem. Hoje, com toda a explicação dada pelos Espíritos, né, e pela chegada do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente consegue compreender com muita facilidade o que Jesus queria nos dizer. E a gente vê que o pensamento de Jesus e as lições de Jesus, elas são imortais, elas são assim, para sempre, para o passado, para o presente e para o futuro. Assim como é a lei de Deus, imutável. E Jesus o que é? Por que o Espiritismo pode ser considerado uma religião? Será que aquela religião que nós já estamos acostumados a ver na nossa sociedade, que prevê cultos externos, que prevê rituais, que prevê obrigações, e que impõe, muitas vezes, condições e proibições? O Espiritismo é isso, gente? De forma alguma. Então, o Espiritismo ele é uma religião no sentido de nos permitir a religação com o nosso Criador. E Jesus vem como esse caminho. Jesus não é o Filho exclusivo de Deus. Jesus traz para a gente um exemplo de onde iremos chegar um dia, após o nosso desenvolvimento e progresso moral, né, progresso intelectual e moral, chegaremos a ser Cristos um dia. Isso é o que a doutrina nos propõe. Então, essa aproximação de Deus e de Jesus, de colocá-los ao nosso lado, ou bem próximo da gente, traz um conforto tão grande para a gente. Né? De tirar de nós aquele Deus que nos castiga, qualquer coisa que acontece, qualquer calamidade que a gente vê e a gente escuta, isso é Deus castigando. O Espiritismo vem dizer que não é assim. Que as calamidades acontecem porque tem que acontecer. Porque é lei da natureza. Porque se a gente tem um filho com uma deficiência e alguém me dizer, isso aí é castigo porque você falou mal do fulano, a gente sabe que não. Né? Que aquela criança veio com um propósito de talvez algum erro que ele tenha cometido em outra encarnação, ou que nós precisamos e que nós contribuímos também para aquele erro. Então o Espiritismo traz essas respostas, dessas coisas que nos incomodam, que nos revoltam. Então toda a base elementar do Espiritismo, de nos trazer respostas, né? De trazer aí a lei de causa e efeito, de ação e reação, a reencarnação como justiça divina e como oportunidade de crescimento e de progresso, né? De trazer aí a vida em outros planetas, a possibilidade de migrar para outros planetas. Tudo isso, gente, é tão maravilhoso diante dessa vida que a gente muitas vezes nos parece tão restrita e tão apertadinha. Né? Parece que a vida da gente às vezes é tão pequenininha por tudo isso que a gente passa e a gente quer voar mais alto. E o Espiritismo então nos traz essa possibilidade, nos traz essa certeza de que somos muito mais do que esse corpo físico e do que essa mente consegue conceber. Né? Nós nascemos e fomos criados para sermos perfeitos e felizes. E é isso que o Cristo nos convida a fazer, através de todo o exemplo que ele deixou, né? Através de todas as suas mensagens, todos os seus ensinamentos. O que ele quer de nós é a nossa colaboração na sua obra. Jesus cuida desse planeta. Ele precisa evangelizar esse planeta para que esse planeta transite para o mundo de regeneração e para outros mundos mais felizes sucessivamente. E ele quer isso de nós. Ele quer que a gente o acompanhe. E o Espiritismo vem trazer toda a bagagem necessária que a gente precisa para, não digo fazer tudo nessa encarnação, mas pelo menos para se atentar ao que é necessário. Então o Espiritismo, ele não quer que tenhamos aí milhões de adeptos e seguidores.
Não é essa a proposta do Espiritismo. Nós não queremos arrebanhar pessoas pura e simplesmente para ter aqui essa sala cheia ou contribuindo com a nossa casa espírita de alguma forma. Não. Nós queremos pessoas renovadas, regeneradas, prontas, felizes para acompanhar o mundo que chega, o planeta de regeneração que chega para nós. Então, gente, o Espiritismo é uma bênção em nossas vidas, é uma luz sobre todos nós. E não devemos desperdiçar essa oportunidade. Se aqui estamos hoje, né, todos nós aqui, já temos algum pouco conhecimento que seja, ou muito conhecimento que seja, não sei, não conheço todos vocês, mas já temos conhecimento suficiente ou noção suficiente para entender que o Espiritismo, ele traz algo a mais do que outras religiões. Não menosprezando outras religiões, porque acho que todas têm sua utilidade e pessoas boas e ruins estão em todas as religiões. Mas ele traz uma outra proposta, uma proposta de reflexão, uma proposta de viver a verdade, de não se enganar, de não se iludir, né? De não achar que rezou o terço e pronto, se livrou dos pecados. Ou que foi à missa, ou que foi ao culto, né? Ou que se confessou ao padre e pronto, pode pecar de novo, que aquele pecado já foi. Então, é uma proposta dura até do Espiritismo, de olhar para essa verdade que existe dentro de nós, essa sombra que existe dentro de nós. Precisamos olhar para essa sombra com coragem e com vontade sincera de mudar. E temos todo esse manancial aí, essas 5 obras básicas, nas obras complementares, nas palestras que aqui assistimos, nas conversas com os amigos, né? Quando a gente conversa sobre o Espiritismo. E especialmente na prática do Evangelho, que é o mais importante. O Espiritismo é religião para se praticar, não é para ficar só na teoria. É para colocar em prática, fazendo a caridade no sentido mais amplo da palavra, né? Não é só a caridade material, mas a caridade moral especialmente, né? Que é a paciência, que é a boa convivência, que são as boas relações, que é escutar o outro, se dedicar um pouco do seu tempo para ajudar o outro. Tudo isso que a gente já faz um pouquinho. Então, eu queria só citar uma obra, já está na hora aí, minha filha? Hã? Tá, já vou concluir. Está sem relógio aqui. Tem um livro de Kardec que chama O que é o Espiritismo? Esse livro é muito interessante. Ele traz a bibliografia de Kardec. Vou deixar como recomendação para aquelas pessoas que ainda não compreendem bem o Espiritismo e querem conhecer um pouquinho mais de forma rápida, né? Em vez de estudar todas as obras de uma vez, leiam esse livro que vocês vão ter uma noção muito boa. Então, ele traz a bibliografia de Kardec. Kardec fez esse livro justamente para essas pessoas que ainda ficam assim, criticam o Espiritismo porque não conhecem. Isso ele fez naquela época, né? E até hoje existem pessoas assim. Aquelas que não acreditam de jeito nenhum, né? Que acham que isso tudo é uma fantasia, né? Que a mediunidade é fantasia, que conversar com o espírito é impossível. Então, Kardec ele estabelece 2 diálogos. Um com o crítico, que é aquele que critica tudo, e o outro com o cético, que eu não acredito em nada. Ele estabelece e ele refuta, então, as perguntas, ele dá respostas bem lógicas para essas perguntas feitas por esses 2 personagens. E, em seguida, ele faz, então, como no Livro dos Espíritos, uma série de perguntas e respostas sobre as bases elementares do Espiritismo. Então, é um livro, não é muito grosso, acho que tem cerca de 200 páginas no máximo. E é uma leitura muito dinâmica, muito gostosa. Eu deixo aqui como recomendação, né, para que quem puder compre o livro, leia, baixe pela internet também tem, no site da FEB tem. E dê uma olhada no livro, e dê uma lida, vocês vão gostar. Então, para finalizar, gente, é isso.
né? Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui divulgando essa doutrina, com poucos méritos, porque eu realmente ainda sou uma aluna, né, dessa imensidão de verdades que temos aí pela frente. Eu sou uma aluna em constante aprendizagem e agradeço muito a oportunidade de ter nascido numa família espírita, agradeço a Deus muito a oportunidade. Acho que não soube aproveitar muito bem quando eu era mais jovem, mas depois de adulta, graças a Deus, essa missão parece que chegou para mim e ficou. Então, assim, digo a vocês, não desistam de estudar o Espiritismo. O conhecimento é o caminho, gente, para tudo na vida. Aquilo que você sabe, que você tem convicção, ninguém vai te enganar a respeito daquilo. E a gente sabe que o mundo está aí cheio de falsos profetas, inclusive anunciado por Jesus, nessa época especialmente. Então, não vamos dar ouvidos a esses falsos profetas. Vamos buscar o conhecimento onde a gente confia, nas bases que a gente confia. Certo? E pode ser que tenha alguém aqui pela primeira vez que realmente não se interesse e que tenha a sua religião, o que também não é nenhum mal nenhum, porque toda religião realizada com amor, com boa vontade, né, com respeito a Deus, com reconhecimento, né, de que há alguém superior a nós e que precisamos desse alguém. Toda religião é muito importante, é onde a gente se sente bem, a gente deve ficar. Mas quem está disposto a conhecer o Espiritismo, vocês têm aí um mundo pela frente. Nós temos, né? Nós temos aí uma infinidade pela frente de conhecimento, que não vai acabar nessa vida, não. Né? Vai continuar pela espiritualidade e pelas próximas encarnações. Ok? Muito obrigada, fiquem todos com Deus e uma boa noite.